Eterno Deus, maravilhoso Pai, ouvimos esses belos louvores que eu creio que o Senhor recebeu lá nos céus, e agora usa o teu servo nas tuas mãos para que entregue o recado que esta igreja precisa ouvir. Unja com óleo fresco do céu, é a nossa oração. Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero agradecer ao pastor Leandro pela oportunidade, aos pastores, pastor Agemiro, e aos irmãos em nome de Jesus, pelo espaço concedido nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o primeiro tratado, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo e por sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou que não se apartassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Portanto, aquele que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Ele disse-lhe: não pertence vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8, e nós encerramos. Mas recebereis o poder quando vier o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e toda Samaria, até os confins da terra. Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus. Irmãos, um texto bem conhecido à igreja, como nós estamos em festividades em tempo agora do Fronteira para Cristo, gostaria de trazer uma reflexão sobre missões, sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. E falando dessa palavra, irmãos, que diz em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a instrução que Jesus deixa para os seus discípulos após ele ser concebido no céu. Jesus vai dar uma missão para os apóstolos, mas antes de Jesus dar uma missão para os seus discípulos, ele instrui os seus discípulos dizendo: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque assim Jesus nunca vai nos dar uma missão sem antes de nos dar uma instrução. Jesus não manda um soldado para a guerra despreparado. Jesus não manda um soldado para a batalha sem conhecimento do campo aonde ele vai pisar. Jesus, irmãos, ele não pega ninguém de surpresa dizendo: tal lugar está preparado para você, sem antes te instruir, sem antes te preparar. Jesus, irmãos, ele é especialista, ele é nosso professor, e nós temos que aprender muito com o Senhor, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, vai falar muito sobre missões, e esse texto aqui nos relata um pouco sobre os ensinamentos e a ordem de Jesus para os seus discípulos.
Missões, irmãos, é uma obra, missões é uma obrigação da igreja de Jesus Cristo na terra. Missões, irmãos, é uma obrigação das pessoas que confessam a Jesus como Salvador, que se relacionam com o Espírito Santo. É o dever desta pessoa anunciar a Jesus como Salvador. Jesus é assim, ele usa os resgatados para resgatar, e essas pessoas que são resgatadas são disciplinadas e são enviadas para fazer a obra. Não pensa que Jesus te tirou lá do lamaçal do pecado, da boca de fumo, das drogas, para você ficar sentado num banco assistindo pregação terça e domingo. Não, Jesus tem um id para você, e o id do Senhor é id por todo mundo, não necessariamente por todo mundo, porque nós, quem sabe, não conseguimos rodar o mundo inteiro, mas aonde você está, faça a diferença. No seu bairro, faça a diferença. No teu trabalho, faça a diferença. Na tua escola, faça a diferença. Anuncie a Jesus como Salvador. É missões do corpo de obreiro da igreja fazer um trabalho evangelístico. Não é só porque eu sou presbítero, eu sou diácono, eu vou fazer um serviço evangelístico. Não, a ordem é para todos, a missão é para todos. Jesus deixou uma ordem primeiro. Antes de Jesus dar uma ordem, ele dá uma instrução. A instrução é: ficai em Jerusalém. Porque tem gente que não quer receber a instrução, quer fazer a missão, mas antes de fazer missão tem que receber a instrução, tem que ser capacitado, tem que ser preparado, tem que ser revestido, tem que ser cheio do Espírito Santo, porque lá fora o diabo ele não respeita engravatado, lá fora o diabo não respeita palavras persuasivas, palavras boas, não. Lá fora ele respeita a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja revestido, seja obediente. Como é que eu pego, como é que eu adquiro o revestimento? Obediência. Mandou fazer, faça. Mandou fazer, não negue para fazer. Mandou fazer, faça com excelência, porque Jesus disse: se nós nos obedecemos aos homens que nós vemos, como obedeceremos a Deus que não vemos? Missões é obrigação da igreja em conjunto. Missões nada mais é que enviar pessoas. Enviar para quê? Missionário não é enviado para tirar férias. Missionário não é enviado para curtir praias. Não, missionário é enviado para resgatar vidas. Missionário é enviado para resgatar almas das garras do diabo. O missionário não vai para um campo estrangeiro, deixa a sua família aqui, quem sabe a sua casa, os seus amigos, para passear. Não, ele vai lá, irmão, para resgatar pessoas. Esse é o motivo, aleluia, de enviar. Esse é o motivo da igreja existir. Esse é o motivo da igreja orar. Missões. Para que enviar? Para pregar a palavra. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que liberta. Se você está aqui hoje, foi por causa que a palavra de Deus te libertou. É a palavra de Deus, irmão, que alimenta a alma do pecador. É a palavra de Deus que alimenta a alma daquela pessoa que está lá fora. Mas Paulo vai alertar aqueles que querem fazer missão, aqueles que querem se envolver na obra. Te apresenta a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra. Duas características de um obreiro, irmãos, aprovado: não tem do que se envergonhar. Porque lá fora é difícil ser crente, não é? É difícil ser crente na roda de amigo. É difícil ser crente no mundo. Não tem do que se envergonhar. Um soldado de Deus não tem do que se envergonhar. O crente que é aqui dentro, ele é lá fora também. Porque o diabo ele não respeita, irmãos, ele não respeita. Ele é atrevido, ele é abusado. E quando você não se envergonha do evangelho, ele pega a sua bagagem, ele pega a sua mala e vai embora.
Xarabagassúria. E que maneje bem a palavra. Como nós dissemos, o que liberta é a palavra de Deus. Em Mateus 4, Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 17, Jesus diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista vai dizer, aleluia, no Salmo 119, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Quem não guarda a palavra de Deus peca. Ai, irmão, eu não sei porque eu caio, levanto, é porque você não tem guardado a palavra de Deus, irmão. Quando a gente guarda a palavra de Deus, nós não pequemos. Quando nós guardamos a palavra de Deus, o pecado vai embora. Quando nós guardamos a palavra de Deus, a porta que o diabo abre, Deus envia o anjo dele para fechar. Calabachúria. É a palavra que liberta o pecador do pecado. E falando sobre missões, eu entendendo muito pouco, eu consigo sentir um pouquinho a dor do que uma pessoa lá fora. O que é, irmão, nós aqui dentro, nós podemos ligar a hora que nós quiser para o pastor e dizer: pastor, vem aqui na minha casa, ora por mim, eu estou passando por isso. Tem reunião na casa dos irmãos, muitas das vezes, você pode se revestir, você pode arrachar guarida, mas o que dizer do irmão que está lá fora, no campo, só ele e a esposa? Quem sabe ele prega a semana inteira e só tem a esposa para abrir o culto e cantar o louvor. Não tem uma banda abençoada como a gente tem aqui. É as dificuldades que o missionário enfrenta lá fora, não é fácil. Mas Jesus deixa bem certo para estas pessoas que decidem agarrar a causa. Ele diz: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Não é fácil, é difícil. Para Jesus foi difícil, para os apóstolos foi difícil. Eu tento imaginar muitas das vezes, pastor, o que aqueles homens fizeram, aleluia, doar, o que aqueles homens tinham em mente para dar a sua vida a ser queimado, para dar a sua vida a ser crucificado, para darem a sua vida para serem mortos por Jesus. Sabe por que eu me pergunto, irmão? Porque hoje a gente desiste tão fácil. Hoje a gente é tão superficial. Sabe por que nossa casa muitas das vezes está alicerçada na areia, balança? Porque nosso alicerce não é a palavra de Deus. Eu fico me perguntando por que aqueles homens deram suas vidas para ser queimados por leões. A história diz que muitos deles eram amarrados às suas pernas numa carruagem de cavalo e puxado, aleluia, até se dilacerarem os seus corpos. Jesus padeceu, morreu na cruz para quê? Para deixar um fundamento para a igreja. Um fundamento para a igreja. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. Significado: pedra pequena. Mas olha para mim, Pedro. Sobre esta pedra, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquelas pessoas deram a sua vida pelo caminho da salvação. O que aquelas pessoas encontraram em Jesus? Depois de uma pesca maravilhosa, deixaram os barcos carregados de peixe na praia, e por ouvir um homem pregar, abandonaram todos aqueles peixes e seguiram a Jesus. Homens ricos vieram ter com Jesus. Por quê?
Que paixão é essa que ardia no peito daqueles homens? Paulo tinha todos os motivos para negar a Jesus. Em 2 Timóteo ele vai dizer: na minha última defesa, ninguém veio ter comigo, mas o Senhor me assistiu e me contemplou do céu. Ele poderia desistir? Poderia. Mas por que não desistiu se nós desistimos? Por que não abandonou quando nós abandonemos? Quando nós temos argumentos para dizer para Jesus: por que eu estou parando? E Jesus olha para nós, quem sabe do céu, diz: você sabe muito pouco. Vocês não experimentaram da água da vida, porque aquele que experimenta da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede da água do mundo. Jesus disse, Mateus 10, eu envio a vós como ovelhas no meio de lobos. Sabe o que é isso? Jesus nos entregar como ovelhas em meio de lobos não é fácil. Paulo diz que nós estamos entregues à morte todos os dias, irmãos. Mas muitas das vezes a nossa vontade permanece. Uma vez que Paulo foi ter, aleluia, com Pedro, ele disse: Pedro, desde que aceitei este evangelho, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a tua vontade ainda está permanecendo na tua vida, se o teu querer ainda está falando mais alto, se a tua vontade está falando mais alto, se a vaidade está falando mais alto na tua vida, procure a Jesus com urgência. Se humilhe. Diga para Ele que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça. João 20, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Há várias maneiras de evangelizarmos. É o dever da igreja apresentar vidas a Deus. Em Mateus 10, Jesus disse: por onde vocês forem, preguem a palavra de Deus. Em 1 Pedro vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as boas novas de Jesus. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos como uma carta para este mundo, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Nós somos como uma carta para este mundo. Muitas das vezes não vamos pregar para todos, mas através de você vai resplandecer aquele que te chamou, aquele que te escolheu, e a pessoa que vê você vai dizer: o que tem diferente nele? Que prova é essa que não mata o irmão? Que prova é essa que não para irmão? É porque ele entendeu o Salmos 23 certo. O Senhor é meu pastor, não é nada me faltará, é de nada terei falta. Porque o Senhor, irmão, é o suficiente para com as nossas vidas. Quem chama, quem direciona, é o Espírito de Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Repare que o revestimento, ele não vem da terra, o revestimento, ele vem do céu. Tem gente que é revestido na terra, tem tudo que a terra oferece, mas a aprovação do céu não tem. Mas tem gente que muitas vezes não tem nada na terra, mas o céu está dizendo: é meu escolhido, é meu capacitado, é Ele que eu quero usar.
A capacitação vem do alto. Não é da maneira que eu me comporto, não é da maneira que eu sei falar, não é da maneira que eu sei fazer, não é porque eu me destaco. É quanto tempo tu passa em comunhão com Ele. É quanto tempo tu se relaciona com Ele. Se relacionar é conhecer a Jesus. Tem gente que se relaciona com Cristo. Eu me relaciono com Deus, eu tenho Deus, mas não conhece Deus. Pergunta 3 versículos bíblicos, ele não sabe responder. Por quê? Porque não lê a palavra. E diz, eu tenho comunhão. Não tem. Tem revestimento da terra, mas e o revestimento do céu? Não é aprovado. Tem que ser aprovado. Aprovado tem que ser enviado. Deus não envia ninguém para passar vergonha lá fora, não. Se envergonhou, desistiu, caiu, não era escolhido. Os escolhidos de Deus permanecem para sempre. Deus não erra quando escolhe os seus enviados. Você é chamado para salvação, é diferente. Se você quer ser uma pessoa salva, amém. Mas aqueles que estão dispostos a colocar a mão no arado, Deus tem um galardão preparado para você lá no céu, aleluia. Se coloque de pé. Não vou me demorar. Você que está disposto a colocar a mão no arado e não retroceder, a obra tem urgência. Jesus disse que os campos já estão brancos para a ceifa, mas são poucos. Ele conta contigo. Jesus, ele não vai contar com aquele que está lá fora. Jesus não vai contar com aquele que está lá no mundo. Lembra do que eu disse? É o dever da igreja resgatar. É o dever da igreja enviar, aleluia, missionários, pessoas para resgatar vidas da mão do diabo. Eu quero convidar você que quer fazer parte desse exército e passe para o pastor. Vem aqui na frente. E Deus, Ele tem algo especial para a tua vida. Ele tem especial para a tua vida nesses últimos dias. A gente vê uma banalização do Evangelho de Jesus tão grande aí fora. Tem igreja para tudo que é gosto hoje em dia. Mas o céu não mudou. Nós estamos atualizados, estamos na moda, mas o céu continua o mesmo. A porta ainda é estreita. Aleluia. A porta larga, irmão, você pode passar de qualquer jeito. A porta é estreita, é difícil, mas Ele cruza junto com você nessa porta. Vem para frente, eu passo para o pastor e agradeço a oportunidade.